Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AD Food. Eu sou a Tati Levada, sua host, e no episódio de hoje nós vamos mergulhar no mundo da transformação. O tema desse episódio é a economia circular no prato, o papel do upcycling na indústria alimentícia. Se você não tá chegando agora, já deve ter ouvido ali nos outros episódios que toda vez que eu falo um termo em inglês, minha mãe briga comigo. Então, para ela não me dar bronca dessa vez, eu vou explicar que o upcycling ele é o ato de transformar algo velho ou então usado em uma coisa nova com valor agregado ainda maior. E para apresentar o episódio comigo, Gustavo Assis. Olá, Tati, tudo bem? Tudo certo, Gu? Sejam muito bem-vindos a mais um What the Food. Eu sou Gustavo Assis, presidente da MasterSense, e esse é o nosso propósito em formato de podcast. Nosso propósito é dar acesso a alimentos e bebidas saudáveis e saborosos, e aqui o What the Food foi criado para dar acesso a conteúdo de qualidade, gerando um ecossistema mais saudável de alguma forma. Com certeza. E, Gu, pra gente já entrar no clima do episódio de hoje, eu queria que você me contasse que produto do seu dia a dia, assim, que você consome e você acha que merecia uma segunda chance. E o que seria essa segunda chance? O que ele faria? Muito bem. O produto que eu daria uma segunda chance, que eu sei que quem faz já está dando alguma segunda chance, são as cápsulas de café. Quando eu comecei a consumir, já tem alguns bons anos, eu me dei conta que elas não eram recicláveis. Ou pelo menos elas não vão no lixo de reciclável. Eu tenho filhos pequenos e eu tinha que ensinar eles, né? Você tá naquela fase de ensinar o lixo que separa e tal. E eu falei, caramba, essas cápsulas não podem ir no reciclável. E fui atrás para entender o que se fazia com aquelas cápsulas. Eis que, no ano passado, o mundo deu a volta e deram uma segunda chance. Eu comprei um tênis, que foi uma collab de uma das principais marcas de cápsula de café, com uma marca europeia de tênis sustentáveis, que chama-se Zeta, e criaram um tênis que tinha uma versão com a sola feita de borra de café. Nossa! Interessante. E depois eu até fui buscar mais informação, o tema do podcast de hoje pedia isso, e de fato essa marca e os grandes produtores estão buscando muitas alternativas do que fazer com aquela cápsula, porque de fato assim, é um volume de lixo gerado importante e acho que a gente vai ter a pessoa certa para falar sobre isso com a gente. Com e você, certeza. Tati? Que produto você daria uma segunda chance? Gu, eu sou uma pessoa, gente, eu tenho um vício em ketchup. Pronto, falei. E sempre quando vem nos aplicativos, enfim, o sachê do ketchup. Gente, é um lixo que, assim, vem muito pouquinho de ketchup ali. E eu, particularmente, quando eu como, né, são vários saquinhos. E eu fico pensando, e se tivesse uma nova chance pra esse saquinho? Porque eles são bonitinhos, e se tivesse, tipo, uma bolsa feita com esses saquinhos de ketchup? É vermelhinho, tá na moda, o Cherry Red aí, tá super na moda, no hype esse ano. Então, né, fica aí minha provocação. Mas, Gu, a pessoa que a gente chamou hoje é uma pessoa que é a rainha do upcycle, gente. Essa pessoa sabe muito bem, não só a transformar coisas velhas ou usadas, ou enfim, em coisas novas, mas ela também tem uma empresa sobre isso, tá? Então, vou te convidar aqui, Natasha Pádua, da Upcycling Solutions. Seja bem-vinda. Gente, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Que alegria estar aqui finalmente. Eu já ouvi tantos outros, né? Sempre na condição de ouvinte, agora finalmente também estar aqui conversando com vocês. Seja muito bem-vinda. Bom, eu tenho que me apresentar, né? Então vamos lá. Bom, eu sou a Natasha Pádua, sou cofundadora e CEO da Upcycling Solutions. Além disso, tem um blog que é o It Innovation, onde eu comecei a escrever já sobre inovação em alimentos. Então, quando eu terminei o mestrado, comecei a escrever um blog. E aí, isso foi em 2014 para 2015. 2015 mais oficialmente, né? E aí, quando saí da empresa onde eu trabalhava, eu e o Bruno, né, meu sócio, nós abrimos uma outra empresa, que era uma consultoria de inovação. E percebemos que tinha uma demanda assim, muito específica, né, no meio desse grande guarda-chuva, né, da inovação. Então, eu fiz meu mestrado em gestão global da inovação, já trabalhava atendendo a indústria de alimentos na pesquisa de inovação e tendências. Então, quando eu saí dessa empresa, montamos uma consultoria de inovação. E tinha uma demanda bem específica ali com os resíduos. Era um problema
dos nossos clientes e não tinha ninguém trabalhando especificamente com isso. Mas, assim, requeria um conhecimento um pouco mais específico. E aí, no jargão das startups, né, a gente pivotou e assim nasceu a Upcycling Solutions. E aí, o que é muito engraçado é que eu já tinha... começamos a fazer o blog da Upcycling Solutions também, né? Então, começamos a gerar conhecimento sobre upcycling. E a primeira coisa que a gente percebeu, eu já tinha para aí uns 30 posts escritos sobre upcycling, já do It Innovation. Ou seja, já era uma área que, como eu gostava muito, eu estava sempre escrevendo sobre isso. Apesar de não ser o foco do blog, mas eu estava sempre escrevendo isso. Então, a gente fala que o blog da Upcycle ele já nasceu robusto, porque ele já nasceu com conteúdo assim para pelo menos um ano de operação. Né? E até hoje é o que eu gosto muito, né? De escrever sobre inovação, sobre upcycling, sobre sustentabilidade, sobre um pouco de tudo. Agora, pessoalmente, né, fora isso, eu sou mãe do Gustavo, que também é Gustavo, mas não é esse, tá? Sou mãe do Gustavo. Sou casada com o meu sócio, tá? Inclusive. Então, somos sócios, como a gente diz, na vida e nos negócios ao mesmo tempo. Temos aí 8 cachorros. Todos resgatados. Tudo de rua, tudo resgatado. 8 vira-latas, todos idosos também. A gente diz que a gente tem um asilo canino em casa. E aí a gente toca a empresa, filho, cachorros e tudo mais. Muito legal. E blogs e afins, e estamos aqui. Muito legal. Gente, queria falar que o What the Food é o primeiro podcast no universo e região que tem 2 cientistas de alimentos no mesmo episódio. Yes, vencemos, gente! Eu diria que vocês no passado eram quase que intrusas, né? No mercado dos Exato, engenheiros de alimentos. exato. E agora sou eu que sou a minoria, olha A gente só. venceu. Nossa, agora passamos de minoria para os opressores aqui. É, Na maioria, viu só? finalmente, eu sabia que esse dia ia chegar. Mas nada contra os engenheiros, tenho até amigos que são. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aliás, tem muita gente que nem sabe que existe nem engenheiro de alimentos, nem Exato, nem nem o o cientista cientista de de alimentos, alimentos. né? exatamente. Exato. E pra gente já entrar no clima do episódio, Natasha, eu queria que você contasse pra gente qual produto você acha que merecia uma segunda chance e o que você faria com essa segunda chance desse produto. Nossa, eu acho que vários produtos mereciam a segunda chance, inclusive os não alimentícios, né? Então, por exemplo, a embalagem da água sanitária, por exemplo. O supermercado já vende com um saquinho do lado. Eu vi isso, você for acho que no Pra Sam's Club, descartar. já vem o saquinho para você colocar a água sanitária dentro do saquinho. Por quê? Porque eles sabem que aquilo vai vazar no teu carro. Vai vazar no caminho para sua casa. Assim, poxa, mas não podiam já fazer essa embalagem bem feita de início? A gente não precisava de um saquinho adicional. Exato. Esse merecia uma segunda chance, porque o produto é super necessário, né? Mas, assim... Ainda mais com 8 cachorros, né? Ainda mais com 8 cachorros, a gente muito. compra bastante. A gente compra bastante em casa. Mas, assim, alimentício, eu se pudesse, eu comeria panetone, assim, o ano inteiro, né? Eu tava falando isso já antes da gente começar a gravar. Então, eu acho que esse produto... Não é que ele merecia uma segunda chance, ele merecia a chance de durar mais do que, assim, para ir 3 meses de venda dele. Assim, eu acho que a gente devia ter panetone o ano inteiro. E eu acho que todas as confeiteiras deveriam aproveitar, né, esse panetone. Ele vai ficando mais seco. Ele não tá estragado, não tá deteriorado, mas ele perde um pouco do sensorial, ele vai ressecando. É normal, né, do panetone. Mas aí eu faria pavê de panetone, eu faria rabanada de panetone, eu faria tudo que você imaginar que tiver panetone. Chocotone de preferência, aí eu sou a favor, assim. Eu acho que a gente devia aproveitar todo o estoque da produção de panetones, ele deveria ser desaguado, assim, na nossa sociedade, assim. Quem não tá comendo, e aí tá as comendo pessoas errado. que não gostam de canela como eu, corram para as Problema, montanhas, né? Porque aí é mas de quem panetone não o ano gosta. inteiro. Mas fica nós aí somos 2, viu? Porque a minha casa é uma casa que tem, só que no meu caso, chocotone o ano inteiro. E agora eles fizeram até como provavelmente uma estratégia. Metade do ano, basicamente, você compra panetone. Em agosto ali você começa com os panetones que são menorzinhos. E aí depois, né, passa pro tamanho regular. Terminou o ano, gente, começa a Colomba Pascal. Então, assim... Que é assim, eu basicamente não um como, mas panetone, dizem que é a mesma coisa no outro formato, né? Então... Mais ou menos. Os nossos colegas
da área de panificação da Master Vão ficar podem chateados. confirmar um pouco mais. Vou ficar chateado se a gente cometer uma heresia aqui. Mas são parecidos, são parecidos. É que eu não gosto dos dois, então pra mim eles são parecidos, porque eu não gosto, sim. Mas nada contra, eu tenho até... Meu Amigos chefe que mesmo gostam, gosta, ele tá ama, tudo então bem. tudo bem. E quando a gente fala, né, de upcycling, de reciclar, mas realmente trazer um novo patamar para os produtos, a gente está falando de uma questão de sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela não tá mais só ali na cabeça do consumidor. É um papo que chegou, tá dentro dos escritórios, a gente fala disso na indústria. E na sua opinião, Natasha, onde que o Brasil se encontra nessa situação de upcycling? E qual você acha que é o potencial do upcycling para transformar e acelerar as indústrias brasileiras nessa vertente de sustentabilidade? Bom, o consumidor, inclusive o brasileiro, ele sabe o que é sustentabilidade, mas ele espera que as empresas façam. Na verdade, ele até está certo, porque assim, eu acho que a gente já nem deveria mais conceber que uma empresa pudesse lucrar sendo insustentável. Assim, já não deveria ser possível. Assim. A gente não pode, por exemplo, lucrar roubando, a gente não pode lucrar matando, a gente também não deveria poder lucrar poluindo ou sendo insustentável, porque a gente está comprometendo não só a gente, mas a gente está comprometendo a vida dos outros também. Então, assim, eu, por princípio, acredito que a gente já nem deveria permitir, mas ainda é permitido. A nossa lei ainda tem alguma permissividade, sim, em relação a isso. E o consumidor, ele sabe que sustentabilidade é importante, ele demanda isso, mas ele não está disposto a pagar mais caro por isso. Até porque ele acha que já é um valor que já deveria fazer parte das empresas. E deveria mesmo, né? A gente já deveria estar nessa jornada da sustentabilidade há muito mais tempo. E não é algo assim perfeito. Eu sou 100% sustentável, mas é algo que a gente vai melhorando a cada dia. É como comer saudável. Assim, eu talvez não conheça ninguém, eu se conheço pouquíssimas pessoas que comem saudável 100% do tempo. Assim, é uma jornada, você vai melhorando. Tem um dia que você opta por comer uma refeição um pouco mais leve, que você opta por trocar um lanche por uma fruta. Então, assim, é uma jornada e você vai melhorando. E a sustentabilidade também. As empresas, elas vão encontrando oportunidades que hoje, né, por exemplo, a cápsula do café, poxa, deve ter um jeito da gente pensar numa cápsula que não gere esse resíduo, seja porque ela tem uma reciclabilidade mais fácil, seja porque ela própria seja compostável, né? Seja porque ela seja feita de outro material que até então seria um resíduo, por exemplo. Então, você tem N opções, né, de repensar aquilo, e aí tudo são novas oportunidades, e não tem um certo e errado, cada empresa acaba encontrando, né, um caminho diferente. Eu já vi cápsula de café feita com açúcar, por exemplo. E aí é muito legal, né? Você já fica com ela toda ali, até com algas, né? Então, você tem várias opções e aí cada empresa vai encontrando o seu caminho na sustentabilidade. Eu vejo que o Brasil caminha, mas a gente ainda tem um entrave, sim. Tanto a legislação não cobra tanto quanto deveria, né? Ela está evoluindo também, quanto as próprias empresas. É difícil para elas pensarem na sustentabilidade quando elas têm coisas muito urgentes para tratar. Assim. Você tem uma meta trimestral de venda. Você precisa sobreviver hoje. Então, meio que assim, poxa, tudo bem, eu sei que eu tenho que pensar no futuro, mas se eu não tiver garantido o meu hoje, como é que eu vou pensar no futuro? Eu não vou estar vivo quando eu chegar lá. Então, um dos nossos grandes desafios as empresas, elas precisam sim garantir o hoje, ok, mas elas também precisam, né, ter um espaço para pensar num futuro um pouco mais distante que vai fazer com que elas sejam relevantes pelos próximos 10, 20, 50, 100 anos. Até porque a gente nem entende o quanto de impacto isso vai ter, por exemplo, daqui 5 anos. E se a gente, sei lá, surgir uma legislação que a empresa não tem como comprovar que ela não é sustentável, e aí ela não pode vender, ou tem que, enfim, por exemplo, pagar mais impostos. Então, eu acho que, pelo que você está trazendo, é uma coisa que não pode andar separado, né? Não. E assim, é pelo amor ou pela dor. Então, por exemplo, a Lei Geral de Resíduos, ela, a cada ano, ela vai apertando um pouco mais. Então, por exemplo, esse ano já subiu o percentual de embalagens que a empresa precisa compensar. Assim, não precisa aqui ter uma bola de cristal, nada do tipo, para saber que, em algum momento no futuro, provavelmente próximo,
esse percentual vai aumentar. Até porque a tendência é que um dia ele chegue a 100%, o que é o justo, né? Você emite uma quantidade e você compensa a mesma quantidade. Uhum. Então, hoje você só precisa compensar, se não me engano, subiu agora para 40% ou 42%. Mas esse percentual já foi 30%, já foi 20%, já... E... Então, algumas coisas a empresa já pode começar a antever, ela pode começar a fazer pelo amor, ela pode Uhum. já ir testando alternativas, né? Ou ela espera a legislação chegar mesmo e aí ela corre, E aí é ela mais corre um problema desesperada. que ela tem que sair correndo, né, de última E aí hora. ela vai E é pegar no interessante desespero. no... Eu sou embaixador do capitalismo consciente, né? Aqui no Brasil, e uma coisa que eu aprendi que eu percebo na sua fala é que assim, quando você entende que o ambiente ele é um recurso que você consome e que por consequência, como você falou assim, do ponto de vista do upcycling, você tem que devolver algo, não é algo que você consome e fica para você, né? Você tem que devolver de alguma forma, muda a perspectiva da própria indústria, né? Não. De como você pensa o seu negócio, a mesma relação quando a gente pensa a relação trabalhista com o recurso humano, só que não tem uma legislação Pro recurso do ambiental, recurso né? ambiental que você consome, seja ele terra, seja ele água, seja ele ar. Se você devolve, você consome um ar limpo e devolve ele poluído, bom, o que você está devolvendo daquele recurso, né? Então, muda bastante a forma de você olhar, né? E agora pensando você começou a falar do consumidor, de como o consumidor brasileiro hoje já é bastante antenado, já entende bastante isso. Como que você vê o impacto disso no produto mesmo, na ponta? Assim, o quanto o consumidor consegue hoje fazer esse movimento ser mais rápido ou ser mais intenso? Essa questão do preço é um fator bem limitante, né? Porque é aquilo, a indústria, o que que ela faz? Olha, eu posso fazer isso mais rápido, mas eu vou ter que repassar isso em algum lugar, né? Uhum. E aí, por outro lado, você tem um consumidor que fala assim: olha, eu quero que seja sustentável, eu quero fazer escolhas melhores, eu preciso que a indústria responda desse jeito, mas ao mesmo tempo ele também não quer pagar. Em algum lugar, entende? Em algum lugar essa conta precisa fechar. Uhum. Tá? Então, eu vejo como um fator bem forte, bem limitante ainda a questão de preço, mas existem alternativas. Então, no caso do upcycling, por exemplo, a gente diz, não é um milagre, tá? Não é eu invisto nisso hoje e começo a colher hoje. É um Uhum. processo, né? E muitas vezes são várias ações de upcycling que no conjunto trazem essa valorização. Então, quando a gente fala, por exemplo, de grandes volumes, é normal uma indústria chegar e falar assim: ah, eu quero uma solução que sirva para tudo. A gente fala: não tem. Não tem. A solução que serve para tudo é pôr em compostagem. Mas é o menor valor agregado possível. Eu deveria estar primeiro alimentando as pessoas, depois os animais e, por último, o solo. Nunca o contrário. Uhum. A prioridade é sempre alimentar as pessoas primeiro. Uhum. Então, o que que a gente pode fazer? Olha, eu posso ter uma solução que eu consigo alimentar as pessoas, e às vezes é um mercado um pouco menor, dependendo do que for esse ingrediente ou esse produto. Aí, um outro volume maior eu vou consumir numa outra solução de upcycling com um pouco menos de valor agregado. E aos poucos a gente vai desenvolvendo outras e assim a gente vai cobrindo, né, o todo. Principalmente porque é difícil uma indústria só produzir um tipo de resíduo. Geralmente ela produz uma gama. Né? E aí a gente acaba tendo que pensar uma solução para cada um. Então não dá para chegar assim: eu quero um milagre e eu já quero começar a lucrar horrores agora. Mas acontece muito assim: ah, poxa, mas então quer dizer que o meu resíduo vale alguma coisa? Ah, então você vai vir aqui e vai comprar o meu resíduo e vai levar embora. Eu falo: não é assim, eu não vou abrir a sua lixeira e pagar pelo seu lixo. Não, não é Uhum. assim que a coisa funciona. É um investimento, você vai passar a tratar isso como um alimento, ele nem vai mais para a lixeira. Se ele for para a lixeira, eu não tiro mais de lá. Se ele estiver contaminado, eu já não consigo mais trazê-lo de volta para ser um alimento. Uhum. Então, enquanto você está produzindo, você vai mexer no teu processo para que você também aproveite essa fração que hoje você joga fora, seja ela casca, seja ela talo, seja ela bagaço, seja ela caroço. E aí a gente vai pensar numa solução para aquele resíduo. E mesmo, por exemplo, a gente fala casca. A casca de banana ela é muito diferente da casca de um abacaxi, que é muito diferente da casca de uma maçã. Né? Uhum. Então faz muita diferença isso.
E acho que para tangibilizar melhor para quem está ouvindo a gente, você pode dar um exemplo de produto que tenha sido feito com upcycling, alguma coisa assim? Acho que a gente fala aqui de casca de lixo, não sei o quê. Acho que não é todo mundo que consegue tangibilizar assim um exemplo de produto. A gente tem vários, né? Tanto nossos quanto de parceiros. Então, por exemplo, agora a gente está com uma empresa de snacks e essa empresa já existia e já fazia os seus snacks. E aí, o que ele está fazendo? Hoje, ele já tem 30% dos ingredientes que ele usa na produção dele já são upcycled. Não é o que ele gera. Ele está pegando de outras empresas geradoras. Então, ele está ajudando a fechar esse ciclo. Ele também está no upcycling. Mas não pelo lado gerador, ele está pelo lado consumidor. Então, ele trocou, por exemplo, o feijão dele passou a ser feijão bandinha, que até então era destinado para ração animal. Aí, ele começou a gente trouxe uma gama, né, de ingredientes upcycled. Então, por exemplo, hoje ele desenvolveu um sabor, né, que a gente fez com talos de cogumelo, o pezinho do cogumelo, que é algo que também era descartado, ia para o solo. Então, o que ele está fazendo? Aos poucos, aí a fonte de proteína dele agora é uma torta desengordurada de girassol. Então, em vez dele usar outras fontes virgens, ele começou a substituir. Então, a cada alteração de fórmula, a gente vem, traz outros ingredientes e vai testando e vai vendo os resultados. Muito legal. Então, por exemplo, um dos sabores doces é com casca de jabuticaba. Então, assim, não está 100% upcycled, mas está 30%. E aí, daqui a pouco, vai estar 50%. Então, esse é um caso, né, que a gente está trabalhando muito legal e que está ficando com resultados, assim, incríveis, né? E já tem outros ingredientes que eu ainda não posso falar, que ainda não lançou, mas que já estão também no pipeline do lançamento dele. É interessante que no nosso MS Ventures, depois você conta um pouco mais, Tati, o que é o MS Ventures, a gente começou a ver alguns casos de startups, ou ainda não são nem startups, né? São ideias do nosso segmento de ingredientes, né? A gente até na Master Science começou a pensar como isso pode ser, inclusive, uma vertente do MS Ventures, porque a gente conhece a indústria de alimentos, a gente tem uma estrutura comercial, uma estrutura técnica, e às vezes tem uma ideia que ainda está surgindo lá na pesquisa, que é de ingredientes que vêm através de upcycling, né? E são soluções que a inovação tem essa beleza. Agora você olha e fala assim, parece tão óbvio, né? Mas assim, são soluções que a gente fala, ainda tem uma jornada de longo prazo, mas que faz muito sentido você pensar aquilo como um ingrediente, né? Eu gostei da frase, da palavra que você usou, não é o ingrediente virgem, né? Ele não é feito só para aquilo. Você usou de algum subproduto, de algum processo já existente, já conhecido. Exato. E aí a gente consegue 2 ganhos para aquela indústria. Uma, porque geralmente essa indústria paga o descarte. Então, ela já tem hoje uma despesa. O fato dela aproveitar, ela para de pagar o descarte, o que já é muito bom por si só. Né? Então, mesmo se ela saísse no zero, já não estava no zero. E o segundo ganho é quando ela traz valor para esse, que até então era um resíduo, se torna um novo ingrediente e pode se tornar um novo ramo de negócio para ela. Né? A gente tem um caso desse, que eles desenvolveram um ingrediente para uso próprio, né? E aí outras indústrias começaram a querer o ingrediente deles, ou seja, eles não queriam comprar os produtos, eles só queriam esse ingrediente, essa fibra que você usa, será que você não me vende a fibra? Bom, a coisa deu tão certo que eles realmente tiveram que abrir mesmo uma área para ingredientes e virou mesmo uma segunda fonte de renda. E é isso que a gente sempre fala para a indústria. O que a gente busca muito na upcycling é não reinventar a roda. Por mais que a gente trabalhe com inovação, não reinventar a roda. Então, aliás, até lembrando o Fernando já escreveu sobre isso, falando de Master 6, né, sobre toda inovação, ela tem um elemento, né, de familiaridade e outro de inovação. Se você coloca tudo novo, muito provavelmente o outro lado vai travar e vai desistir. Então, o upcycling ele já é mudança suficiente, né? Ele já é por si só um projeto. Então, o que a gente diz é, o máximo possível a gente vai integrar com as operações que você já tem, a gente vai aproveitar o teu espaço, os teus maquinários, às vezes tem um maquinário já ocioso,
a gente vai aproveitar da sinergia que você tem com outras indústrias próximas, com parceiros que você já tenha e com o mercado em que você já atua. Então, se eu tenho uma opção, por exemplo, eu tenho uma casca de uma fruta que dá para virar um ingrediente e dá para virar um produto. Eu vou olhar o que é que aquela empresa faz. Se ela é uma empresa de ingrediente, é mais fácil que ela comercialize mais um ingrediente. Uhum. Se ela é uma empresa de produto, é mais fácil que ela comercialize outro produto, porque ela aproveita já da infraestrutura dela e assim ela consegue inserir o elemento novo que é o upcycling Dentro do modelo de negócio, dentro né? do modelo de negócio dela. Então, quando a gente fala assim, não basta saber o que é tecnicamente viável fazer com aquele resíduo. Isso a gente também analisa. Mas é também o que o mercado deseja. Também não te adianta desenvolver algo que ninguém quer. Né? Você vai fazer o que com isso? Vai trocar o problema, vai trocar o 6 por meia dúzia. E também aquilo que aquela empresa consegue entregar. Tem que estar dentro da estratégia dela. Então, um dos grandes entraves é esse. Ela fala assim, tá, e o que eu vou fazer com isso agora? Se for muito distante, ela não consegue comercializar, ela não consegue fazer. Ela fala assim, eu sei fazer o que eu faço hoje. Eu sou uma fábrica, eu sou uma cervejaria. Eu só sei trabalhar com cerveja. De repente, eu vou trabalhar com ingredientes, vou trabalhar com panificação, vou trabalhar com outras coisas. E aí, nesse caso, a gente vai tendo que entrar com outros elementos. Ou com parceiros, né? Ou, em último caso, ela realmente absorver, mas de uma maneira que a gente consiga ainda integrar com a operação dela. Então, acaba que o projeto vai ficando muito customizado, porque a realidade daquela empresa é muito diferente mesmo até do concorrente dela. A gente já aconteceu de pegar duas empresas com o mesmo resíduo e saírem soluções completamente diferentes, porque uma trabalhava com volumes menores, com restaurantes, com mercados menores, e a outra tinha um volume, assim, astronômico. E aí eram soluções completamente distintas. Uma saiu com produto, era um snack, e a outra saiu com um ingrediente base para que outras indústrias finalizem, para que outras indústrias, ou seja, ele estabiliza para que outras indústrias façam o restante das suas extrações. Então, é só mesmo uma desidratação, né, uma transformação em pó, e aí fica como base, e aí outras indústrias diversas podem comprar e cada uma, né, aproveitar como quer. Então, muda as características do resíduo, muda os volumes, muda a localidade, no final vai mudando. E esse é que é o desafio. Penso até que talvez por safra e questão de, né, cada lote que chega, o quanto que isso não... Sazonalidade, tem tudo. A gente O próprio vai ter movimento de mercado, né? O mercado. Assim, tem uma frase que eu gosto bastante de um professor da Dom Cabral, que ele fala que os problemas do presente são as inovações do passado, né? Quando a gente pensa em upcycling, você estava citando alguns casos aqui e fora da gravação de simplesmente quando houve uma inovação na nossa indústria de alimentos, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, o mundo era diferente. As estruturas fabris foram construídas pensando naquela inovação daquele momento. E que hoje você fala assim, puxa, e agora como é que eu resolvo isso? Ninguém pensou nisso 30, 40 anos atrás. Exato. Exato, a gente estava falando do caso da Piracanjuba, que anunciou a construção de uma fábrica, um investimento altíssimo aí de mais de 600 milhões, em que eles próprios vão usar os resíduos que eles mesmos vão gerar. Ou seja, eles já pensaram a fábrica inteira para usar o leite em todas as suas frações. Eles vão usar todos os resíduos que eles vão gerar da produção principal, vão ser ingredientes que eles vão absorver nas outras etapas. Então, eles vão produzir queijo, o queijo vai gerar soro, do soro eles vão extrair a proteína para usar em suplemento, quando extrair a proteína vai sobrar a lactose, e eles vão extrair a lactose que eles também vão utilizar. E eles até poderiam vender para outras indústrias. Tanto a proteína quanto a lactose também são ingredientes, mas como eles já são uma indústria de produtos, faz mais sentido, lógico, que eles usem para fazer outros produtos e aproveitar já né, da sinergia com as operações que eles já possuem. Então, quando as novas fábricas são feitas já de raiz, né, a gente fala que é um problema de design, né? Se elas já fossem desenhadas do início, tudo seria muito mais fácil. Agora, quando a gente pega empresas antigas, já também nos aconteceu um caso de um cliente, que a tubulação dele inteira suga resíduos ao longo de toda a produção. E aí a gente precisava que não sugasse sujeira
Porque a gente só precisava da fração limpa. E o mais Exato. engraçado é que na extração é limpo, até porque, né, o produto tem que sair limpo também. Uhum. Só sujava, na verdade, porque contaminava com as outras etapas. E quando a gente falou, olha, a gente precisa que isso seja separado, eu falei assim, não dá. Como assim não dá? É um tubo só, não tem nada que eu possa fazer. Ou seja, requer, inclusive, né, aí já não é só o upcycling, a gente acaba tendo que dar a consultoria até da engenharia. Olha, agora a gente vai ter que fazer uma nova tubulação que vai correr paralelo. Por quê? Porque um dia, sabe-se lá quantas décadas atrás, aquilo não foi pensado porque era normal ter resíduos. E no Brasil a gente tem muito espaço, que nesse caso é um problema. É que como tem muito espaço, a gente pode simplesmente descartar porque tem onde jogar. Países menores, por exemplo, em que o custo de terreno, de armazenamento é alto, eles já estão pensando nisso há mais tempo, simplesmente porque fica muito caro jogar fora. Aqui ainda é razoavelmente barato jogar fora. Sim. O mais interessante, uma vez eu vi isso aí, você acabou de falar, né? A gente fala jogar fora. Quando você pensa da perspectiva do planeta, jogar fora onde? Fora de onde? Fora do seu terreno, fora da No sua terreno do fábrica. outro. No terreno do outro, mas continua dentro do mesmo ecossistema, né? Exato, ele não vai desaparecer, ele está ali. Joguei fora do meu campo Do de seu visão. CEP, do seu IPTU. É meio aquilo, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. O problema é que agora está começando a sentir. Agora está começando a ficar um pouco mais complicado. Então, cada vez menos essa conta vai fechar. Sim. E aí a gente vai tendo que ser obrigado a procurar alternativas. O ideal é que essa indústria comece agora pelo amor. Enquanto a gente não tem uma lei que obrigue. Agora, daqui a pouco, um dia, né, seguindo movimentos globais, vai ser pela dor. Vai simplesmente ser algo obrigado. Até porque, assim, você vai jogar onde, né? Fora onde. Então, hoje, da mesma forma que você é responsável pelas embalagens que você gera, você também tem que ser responsável pelo descarte, Sim. inclusive dos seus insumos, inclusive do produto que venceu. Você tem que ser... E aí, cada um desses é um tipo diferente de problema que você tem que lidar. E gera soluções distintas também. E, Natasha, você trouxe aqui o caso do whey, né? Então, o whey protein, a proteína de leite, mãe. Eu acho que o whey é o caso mais... Acho que de maior sucesso no universo e região, né? De sucesso de upcycling. Então, antes se produzia o queijo, ou o leite, ou o iogurte. Saía aquele soro, ia para alimentação animal, ia para solo. Aí alguém descobriu, falou, opa, deixa eu mexer nessa lixeira aqui, deixa eu ver. Nossa, não é que tem proteína aqui? E aí, assim, né, que nem você já comentou ali toda a estrutura, mas o quanto que não é importante a gente olhar para o resíduo também como uma possibilidade de inovação de produto. Todo mundo, a gente já trouxe aqui, você que já deve ter assistido o nosso episódio com o Otto Guarnieri, a empresa Mais Mu nasceu do whey, né? Então, quantas empresas estão trazendo parte de sustentabilidade, parte de questão de, enfim, saudabilidade, empresas, suplementos, tudo. Todo mundo tá... O whey, todo mundo sabe o que é. Mas se a gente for ver na consistência pura do produto, da tecnologia, é um ingrediente que nasceu no upcycling. A gente quer os próximos ways, tá? Os próximos cases de sucesso. E o que a gente fala, né? E até estava falando sobre uma pesquisa estrangeira, que nem foi feita específica para alimentos, mas era o que faz o consumidor consumir o upcycling. E por incrível que pareça, assim, foi o susto, né? É que não é a sustentabilidade. Então, ele achou que a sustentabilidade ele gosta, mas não o suficiente para ser um direcionador do consumo dele. O que realmente direciona o consumo dele é inovação, gente. Inovação é o que faz o consumidor consumir o upcycling. Então, quando ele entende o que é upcycling, ele gosta, mas porque ele acha a ideia muito legal. E ainda de quebra sustentável. Poxa, maravilhoso, né? É o melhor dos mundos. E aí, o que a gente fala para os nossos clientes e potenciais clientes também, não olhe para o upcycling do tipo, com pena. Eu preciso resolver porque eu ia jogar fora mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aquela coisinha assim, tipo aquele artesanato muito, muito rudimentar ali que você compra só para ajudar, para não fazer a desfeita. Não, olhe para o upcycling como uma oportunidade real
de inovação e de resolver problemas que você tem hoje. Então, para a gente, já que a gente já está no exemplo do leite, né, vamos ficar no exemplo do leite. Então, por exemplo, o dióxido de titânio é um ingrediente problemático, que ainda não está proibido no Brasil, mas já está proibido em vários lugares do mundo. Uhum. E pode ser que em algum momento isso aconteça aqui. E mesmo não sendo proibido, já é um ingrediente que, pela situação, né, no exterior, a indústria também já está se mobilizando para procurar alternativas. E uma das alternativas naturais ao dióxido de titânio, e esse nasceu dentro de uma universidade, também não foi no Brasil, mas ela é feita de soro ácido, que é o mais difícil, né, para se extrair proteína, acaba que muitas vezes ele vira descarte, porque você tem o soro doce para, né, para fazer essa extração, com milheto quebrado, que também é outro resíduo, justamente por ele estar quebrado o grão, né, ele vai perdendo valor, ou seja, juntou 2 resíduos e conseguiu um ingrediente que é uma alternativa, né, um novo dióxido de titânio. Então ele resolve os 2 problemas, o dos resíduos e, ao mesmo tempo, o da indústria de não ter uma solução para o problema do dióxido. Existem outros, você tem um conservante feito de resíduos de cogumelo, por exemplo. Um ingrediente clean label, que você vai declarar como cogumelo, não como conservante. Então, a gente fala, não olhe com pena. Ia jogar fora mesmo. Não, olhe como business, como que ele é, como inovação. Tem muito conhecimento, né? De novo, eu sou apaixonado pela indústria de ingredientes e de alimentos por consequência. Porque tem muita pesquisa, muito conhecimento. Recentemente lançaram um colega nosso, com certeza você conhece, o Sérgio Pinto da Selva. Sim. Eles lançaram nos Estados Unidos, olha, uma startup brasileira lançando nos Estados Unidos um substituto de cacau feito a partir de borra de café. Resíduo de café, exato. E a gente testou, ele mandou pra gente umas aplicações, assim, é impressionante. E simplesmente por usar o conhecimento já desenvolvido, já de alguma forma pesquisado e aplicado, né? Então, assim, tem muito conhecimento que a gente precisa, às vezes, de se debruçar sobre ele e como gerar esse valor. E aí, até conectando, falando de uma startup especificamente, é muito evidente o quanto as startups, às vezes, elas têm essa capacidade de já nascer com o DNA sustentável, consciente. Da sua experiência como empreendedora também, alguém que está inserido no nosso meio, o impacto de fato vai vir de onde, na sua opinião? Ou de como você já está vendo? Ele vai vir da grande, você citou uma empresa enorme, uma Piracanjuba, eu citei de uma startup, você deve conhecer tantos quantos. Na sua opinião, de onde vai vir a transformação? Legal. Das grandes. A gente já teve essa conversa, eu falei, eu não tenho dúvida que vem das grandes. Não é porque a startup não esteja fazendo, é porque a gente precisa de muito mais startups para causar um movimento forte o suficiente. E às vezes um gigante sozinho já faz assim um tsunami no mercado, né? Então, por exemplo, o próprio caso do Sérgio, a gente já teve essa conversa e eu até já falava, olha, eu acho que eu tenho muito forte comigo que o teu ingrediente deveria ser o do café, né? Acho que é Coffee Coa, né? Eu falava, muito mais interessante, né? Do que o teu ingrediente principal. Hoje virou mesmo, né? Eles fizeram esse movimento. Mas desde sempre eu já ficava assim, então, vocês já têm ingrediente upcycle, vamos mesmo começar a investir, né? E no final, até semana passada, né? A gente conversou e ele até falou, olha, eu só abri assim para pedido e de repente foi um estouro, assim. A gente já tem, não sei se eram 400 ou 500 mil toneladas já de pedido. Assim, só de ter aberto. Ou seja, era uma demanda que estava super reprimida no mercado. Só não tinha quem tivesse Só vendendo. não tinha quem fizesse. De repente, alguém fez, no momento em que o cacau está no preço que está. Então, assim... E, aliás, que o próprio café também está no preço que está. E aí, a gente está jogando fora boa parte do café, simplesmente... Ou tentando fazer o dito café, que aquilo não é upcycling, tá? Aquilo é tentar enganar o cliente, assim, o consumidor. E o upcycling não é sobre enganar o consumidor. Pelo contrário, é sobre transparência. Quando ele sabe o que ele está consumindo... Então, o próprio Coffee Co, né, usando o mesmo exemplo...
Já no nome ele já diz do que ele é feito. Então, quem consome não está enganado. Ele sabe exatamente o que ele está consumindo e ele gosta, ele está de acordo. Ele também gosta de café, inclusive. Todo mundo gosta de café, né? Então, menos eu, que não bebo café. Me perdoa se eu não como panetone, eu não bebo café. Tá tudo certo, né? Então, a gente tem nas gigantes, então, por exemplo, o impacto de uma Nestlé, de uma Ambev, de uma Natura, começar a aproveitar seus resíduos ou de consumir ingredientes upcycled, porque sempre o ciclo tem na economia circular você tem as duas vias, a gente sempre fala. Você não precisa ser só o gerador do resíduo. Também ajuda muito se você for o receptor, porque aí você ajuda a fechar o ciclo, né? Causa até Então, mais demanda, né? Para as pessoas, mais exato, pessoas se você faz esse interessarem. mercado girar. Então, se de repente um gigante desses, né, lança um produto upcycled, gente, isso gera uma reação em cadeia, né? Então, a gente tem várias startups que estão fazendo isso, que é ótimo, mas perceba quantas startups juntas precisam para fazer esse barulho. Às vezes bastava uma Nestlé entrar e de repente o mercado, eu falei assim, pum, Faz explodir. muito sentido, até porque quando a gente pensa na inovação das categorias, né? A gente comenta muito isso na Master também. Às vezes a gente está muito inserido no meio das startups, né? A gente fala que a gente participa e agora quer protagonizar essa transformação, porque quem começou a transformar foram as pequenas e médias, né? E a gente estava bem inserido naquele meio, porque a grande ela ainda está às vezes mais engessada, não é que ela não entende o movimento de mercado, lógico que ela entende, mas é muito mais difícil para ela se transformar, né? A gente falou isso no episódio com a Cris, né, da Senhora Inovadeira. E faz muito sentido quando você pensa dessa forma, porque a startup, do ponto de vista de sustentabilidade, de upcycling, ela traz muita informação, muito dado, muita tecnologia, muito mais rápido, para que a grande possa, eventualmente, se associar, comprar uma tecnologia, aplicar na indústria dela, e aí sim é onde o impacto ele é gerado de uma forma muito, muito mais robusta, né? E aí, até, Natasha, quando você estava falando de por que a empresa faz isso, eu gostei muito quando você fala assim, não olhe com um olhar de dó, tadinho, preciso achar uma saída, né, para ele. E é algo que eu também aprendi de você, quanto mais próximo da sua estratégia ou do seu modelo de negócio tá a sustentabilidade, maior é o impacto, né? A gente fala muito na Master do nosso programa Ser, né, que é a nossa iniciativa socioambiental, diversidade, que o nosso desafio é trazer para dentro do modelo de negócio, que a hora que você traz é onde você maximiza o impacto, né? Da sua experiência, quando você olha essas movimentações, o quanto também você vê a própria indústria ou as empresas estão preparadas e estão conhecendo do que está acontecendo, né? Porque a gente fala do famoso dos 3 Cs do ESG, né? Você entra no ESG por convicção, conveniência ou constrangimento. Lembrei dos 3 hoje, hein? E você está falando muito sobre convicção. Não, vai e faz, porque aquilo tem muito sentido no longo prazo, vai fazer sentido para o negócio. Onde você entende que elas estão ainda hoje? Pensando em Brasil aqui. Hoje ainda não é tão conveniente, infelizmente, e a gente tem vários entraves, né? Além de entraves tecnológicos, a gente tem questões logísticas. Então, muitas vezes onde se gera aquele resíduo não vai ser o lugar onde se vai consumir aquele resíduo, né? A outra indústria que vai consumir. Então, num país muito pequeno, né? Uma indústria gera, ela pode até vender para outra, porque é perto. Aqui, você no mínimo tem que fazer uma unidade ali para estabilizar o suficiente para você poder transportar para outro lugar, a não ser que você queira pagar a logística refrigerada. E aí aquilo fica impraticável. E aí o famoso molho sai mais caro que o peixe. Então a gente tem... Então, assim, por conveniência, definitivamente, neste momento ainda não é. A não ser que ela própria tenha uma oportunidade de absorver os resíduos que ela mesma gera. E algumas indústrias fazem isso. Né? O caso da Nude mesmo é um desses. Ela gera, quando ela produz a bebida de aveia, ela gera um resíduo, né? Quando ela filtra e fica a bebida, ela gera aquele bagaço de aveia ou cara de aveia, enfim. E aí, ela mesma usa para fazer o cereal.
na mesma fábrica, ela já consegue fazer as duas coisas. Resolveu 2 problemas. Ela não tem problema logístico e ela não tem problema com a origem do resíduo, porque é gerado, ela sabe que está exatamente, né, com o rigor, né, com aquele ingrediente que ela tem. E ela gerou 2 produtos com valor agregado e que se complementam muito. Faz muito sentido no portfólio, né, de produtos de aveia. Seja um cereal, eles foram os primeiros a certificar com a certificação de produto upcycled. Então, ela tem a bebida e ela tem o cereal. E você pode consumir os 2 juntos, assim. Você vai ter uma aveia... Super aveia. Uma super aveia, né? Porque você tem uma bebida de aveia com um cereal de aveia, né? Eles também fazem, às vezes, o sorvete com a bebida de aveia e põem como um crisp por cima, né? Um crumble. Aquilo parece, com perdão, né? O Nescau Ball. Mas é a associação que todo mundo faz. Sim. Mas se eu disser, eles vão ficar meio bravos, tá? Mas não é, tá, gente? Então, esse é um caso, né? Que, aí sim, apesar do esforço inicial, né, de como adequar, etc., mas existe uma conveniência, porque pelo menos está tudo ali dentro. O próprio caso da piracanjuba, né, que já está pensando de raiz e ela própria vai usar. Quando um usa o do outro, não é conveniência, não no Brasil, pelo menos. Eu acho que nesse momento ainda é mais a convicção. Então, dizem que o first mover já era mesmo o heavy user daquela categoria, né? Ou seja, o primeiro entrante, ele já era um consumidor ávido. Então, os primeiros entrantes são as empresas que já eram muito inovadoras. Elas já tinham inovação no DNA, então elas abraçam primeiro a mudança. Elas já sabiam que elas tinham esse problema e agora têm oportunidade de trabalhar, elas querem. Então, nesse momento, ainda é muito pela convicção. Mas eu acredito que cada vez mais vai começar a ser o constrangimento. Vai começar a ficar feio, né? Assim, do mesmo jeito que... Quando eu era criança, por exemplo, minha mãe levava, né, no carro sempre sacolinha, assim, pra gente botar o lixo. Era muito por convicção, porque era normal arremessar lixo pela janela do carro. Hoje é constrangimento. Eu acho que se alguém hoje arremessa lixo pela janela do carro, eu buzino, vai gente, ouvir, falo mesmo. vai ouvir xingamento, buzinaço. Isso O xingamento eu ando de vidro fechado, a pessoa não ouve. Mas só ela quem tá recebe. no carro. Mas quem tá, o que ela ouve realmente é a buzina. Então, hoje já é um constrangimento. 20 anos atrás, era convicção. Normal. Então, o upcycling também está mesmo nessa pegada. Hoje ainda é uma convicção. Amanhã vai começar cada vez mais a ser um constrangimento. Vai começar a ficar feio ela jogar fora. Vai ter que começar a pensar numa alternativa. E quando a gente fala, né, justamente... Independente dos 3 Cs que as empresas estejam se encontrando, ou uma empresa grande, uma empresa pequena, quando a gente fala que uma empresa precisa entrar no upcycling ou ela tá com vontade de conhecer um pouco melhor, quais seriam os 3 primeiros passos que você indicaria para essas empresas começarem, né? E porque quando a gente fala também dos 3 primeiros passos, é pensando para ser um crescimento estratégico e a longo prazo, né? Não pode ser ali um fogo de palha de todo mundo falando disso, Eu vou vou lá testar. fazer. Exato. Não. A gente está pensando realmente em algo sustentável até o futuro, né? Nossa, assim, parece muito óbvio, mas atenção, não é óbvio, tá? Isso é baseado... O óbvio também precisa ser dito. Precisa ser dito. O primeiro passo é saiba o que você gera. Vocês não têm ideia da quantidade de empresas que não sabem ao certo o que gera, quais resíduos ela gera, o que ela joga fora. Ela simplesmente paga a caçamba, ela não tem nem ideia do que está entrando ali. Quando muito, ela sabe o total, porque ela sabe o preço da caçamba, você multiplica e aí tudo bem, né? Mas, assim, esse rigor, esse inventário de resíduos, de saber, eu gero tanto disso aqui, nesta outra etapa eu gero tanto. Por quê? O primeiro passo para você resolver o problema, primeiro é conhecer, é saber exatamente o tamanho dele. E muita indústria não sabe. Não sabe. Por isso que ela acaba querendo uma solução que... leva aqui a minha caçamba e faz qualquer coisa. Porque nem ela sabe. Então, o primeiro passo é saber. O segundo passo é reduza o que for possível. Né? Parece meio bobo, mas a gente fala, olha, se você não criar um problema, você não precisa lidar com ele. Não gere o problema. Então, alguns resíduos são gerados desnecessariamente. Existiriam, né, formas da gente reduzir. Então, mesmo uma produção excessiva, às vezes a indústria muito otimista, eu vou conseguir vender tudo isso, e às vezes não é nem condizente com o histórico dela. Você fala assim, olha, mesmo com um aumento de vendas, não vai ser esse estouro que você está aí, né, no mundo da imaginação achando que vai ter.
Então, segundo, não gere desnecessariamente. E aí sim, a partir do que você tem, né, aí a gente começa a analisar onde é que está o maior impacto, seja em volume, seja financeiro. Nem sempre o maior impacto financeiro é o maior impacto em volume. Uhum. E aí você começa a trabalhar do mais crítico, né, onde vai te aliviar mais, para o menos crítico. E a ideia não é que você pare no meio do caminho, é que você faça né, incorpore na tua operação, depois você faça o próximo, até que, né, como é o caso, né, da Surreal Biscuits, até a gente pode falar a marca, né, então, que é uma empresa pequena hoje, ainda é uma empresa pequena, está crescendo, de snacks que começou a compor, né, a sua formulação com ingredientes upcycled. Uhum. Hoje ele já está em 30%, amanhã ele vai estar em 40%, depois ele vai estar em 50%. Uhum. Então, é essa jornada, né? Vá decompondo e vá fazendo aos poucos até a hora que você vai cobrir o todo. É interessante, né? Porque a gente já estava falando de inovação, né? E aí às vezes a pessoa vai já viaja já quase que No carro voador, né? E assim, Jetsons, né? por isso que o óbvio é importante, né? Esse dito, o primeiro passo é reduza. Entenda o que você está fazendo e reduza, né? E acho que para nós, quando a gente fala do nosso propósito, do nosso ecossistema, aqui é importante ser colocado, né? Porque o descarte de alimentos é um absurdo no mundo. Isso. Assim, acho que talvez um dos maiores dores, se a gente for pensar, porque do outro lado tem milhões de pessoas morrendo de fome. E tem milhões de toneladas, literalmente, sendo jogadas fora todo dia de alimento, né? Como a gente poderia, talvez, fazer isso cruzar? Aí, lógico, tem os desafios logísticos, tá? Um tá num continente, o outro tá no outro, né? Uhum. Normalmente. Mas é algo que precisa ser falado sobre, né? Acho que até que é legal de trazer esse tema aqui, porque não é só você ter o ESG, mas são movimentos muito maiores, são discussões muito mais amplas. Não, aqui a gente está falando do upcycling na indústria de alimentos. Como eu faço uma indústria mais eficiente, que no final do dia você fala assim, o custo vai ser melhor. Né? Às vezes parece um absurdo quando a gente fala para pessoas que não são do nosso meio, né? Do quanto se joga fora de alimentos. Por causa das frutas, o Brasil, e a gente está num país abençoado, a quantidade de fruta que se perde dentro da plantação, porque ela não é bonitinha o suficiente para ir pro varejo. E aí até já tem as startups que usam já a fruta imperfeita. A gente tem um cliente do Chile que chama The Imperfect Project, explicando para sua mãe o projeto, mas que eles usam para barras. E, de novo, é meio óbvio até, né? Pra gente que tá no meio. Mas, assim, como ligar os pontos? E é um movimento que você começa devagar para de fato, no futuro, trazer alguém maior que vai fazer o barulho e aí a gente chegar num ambiente mais sustentável de fato, né? Eu acho que até o claim precisa mudar, né? As alegações. Então, por exemplo, eu vejo muita indústria que se orgulha. Não, só escolhemos o mais bonito, o melhor, como se o mais bonito fosse necessariamente o melhor. Uma coisa não está ligada na outra, tá? O fato de uma cenoura vai ter a mesma quantidade de proteína, de vitamina, de o fato tudo. de uma maçã ter um lado maior do que o outro não torna ela menos saudável do que a outra, assim. E eu acho que tem uma relação em cadeia também. Então, por exemplo, quando essa indústria ela se torna mais eficiente, né, pelo upcycling, ela vai ter essa renda adicional, essa grana a mais, que ela vai investir em outras áreas que estão deficitárias. Então, ela pode trocar um equipamento mais rápido por uma máquina mais moderna, que inclusive vai gerar menos perdas também, né? O que vai dar um ganho aí de produtividade. Ela pode ter uma equipe mais qualificada, às vezes ela não consegue investir nisso, né, em salários mais competitivos e etc. Ou ela vai investir, por exemplo, numa embalagem melhor para esse produto, ou ela vai melhorar um ingrediente da fórmula. Então, no final, isso acaba gerando um impacto positivo que vai, né, reverberar em outras áreas dessa empresa. Né? A gente fala assim, quanto que você se beneficiaria se você conseguisse ter grana a mais sem precisar vender a mais, produzir mais, estressar mais o campo, com mais área de cultivo, com mais matéria-prima virgem, com
estressando mais a tua máquina, a tua equipe. É tudo mais. E às vezes não é fazer mais, às vezes é fazer melhor com aquilo que você já tinha dentro de casa. Exatamente. A gente sempre fala, se você comprar a fruta, jogar fora a casca e o caroço, o preço dela é exatamente o mesmo. Exato. Assim, o preço dela só pela polpa é o mesmo de você comprar ela inteira, só que você vai estar jogando parte dela fora e você pagou por isso. Então, assim, já que você pagou, é melhor que você use, né? E aí, se você usa e ainda consegue transformar isso em outro ingrediente e ganhar com isso também, é sensacional. Golaço, né? Golaço. Pensando pela questão da fome, né? E nem indo tanto assim a fundo na questão da fome, mas quando a gente fala assim de redução de custo na indústria, é sempre a fórmula que sofre, gente. É sempre meio que o mais fácil, entre aspas, o mais imediato, é fazer uma piora na fórmula. E no caso do upcycling, a gente faz o contrário. A gente consegue uma melhora na fórmula, por quê? O maior teor de fibra está onde? Está na casca. Então, se eu, por exemplo, começo a pegar a fibra dessa casca e colocar num produto, eu tenho um produto muito mais nutritivo, muito melhor do que eu tinha antes. Eu posso ter um produto mais proteico, ou mais fibroso, ou mais amiláceo, dependendo do que, né, ou mais oleoso, enfim, dependendo da característica que valoriza aquele produto, daquilo que você queira. Eu posso ter um produto melhor porque ele é feito com ingredientes melhores, que ainda são mais sustentáveis. Então, assim, é um ciclo muito virtuoso nesse caso. Total. Eu acho que é muito importante, realmente não dá mais pra gente deixar de lado essa questão. Acho que as empresas precisam olhar para dentro de casa e, né, o primeiro passo, saber o que elas estão gerando. Né? Então, a gente vai terminando aqui o episódio de hoje realmente com esse pensamento da importância que é olhar para os resíduos de cada uma das empresas, né? Então, Natasha, queria agradecer a sua presença. Obrigada. Muito obrigada de ter topado a conversa aqui com a gente. Gu, muito obrigada também da apresentação, mais um episódio. Obrigado, Tati. Foi um prazer. Eu e a Natasha, nós nos conhecemos na premiação do FO Award, né? Verdade. E até um exemplo, né? Porque a gente está indo para o terceiro ano, se não me engano. E assim, do primeiro para o segundo foi evidente como aumentou o número de inscritos, as conversas estão num outro nível. O que a gente sabe, quem está nessa por convicção, a gente sabe que é uma jornada longa, décadas, geracional, mas que a gente precisa começar hoje, né? Então, fico muito feliz da gente, como podcast, como a The Food, tá trazendo um tema tão relevante. Obrigado, Natasha. E obrigado, Tati. Obrigada. E falando de FIA Awards, lembrando que o ingrediente que venceu era upcycled e o produto também. Olha só. Olha que então, coisa, assim, né? o dom da inovação, né, então, gente? o ingrediente era a partir de aveia também. Você, tá vendo? A aveia gera um monte de resíduo, gera um monte de soluções. Eles nem chegaram a abrir ainda no mercado e só daquilo ter ido para a premiação, eles falaram, a gente começou a receber indústrias interessadas em comprar o ingrediente. A gente ainda não estava produzindo, a gente fez, né, ainda como teste, colocamos na premiação. Ou seja, já era uma demanda reprimida. Exato. Porque ele realmente tinha uma funcionalidade, né, de rivalizar com a glucose de milho, mas a glucose de casca de aveia, que tem fibra, que tem proteína, ou seja, você tem tudo aquilo que você precisa na glucose, mas você ainda tem todo o aporte nutricional e ainda resolve um problema, porque aquilo era a partir de um resíduo. E o produto, se eu bem me lembro, inclusive é de uma startup, o fundador também chama Gustavo, né, que foi da NutriCandies, que é um chocolate feito a partir do mel do cacau, tipo, da polpa do cacau, ou seja, da parte que a indústria não usa, porque não é o que se faz chocolate. Então, ele conseguiu criar um produto sem gordura. Assim, também é outro produtaço, assim, incrível. Muito legal. Então, eu tenho já convicção aí de que esse ano o upcycling também vai entrar, né? Não só nessa premiação, mas já entrando cada vez mais nas feiras e entrando cada vez mais no mercado. Né, sejam muito anunciados como upcycling, seja simplesmente incorporados. O importante é não tentar esconder, não tentar enfiar um resíduo sem o consumidor saber, porque aí você não está fazendo nada de errado, mas aí quando ele descobre, ele se sente traído, e aí acaba aquela relação de confiança, você mata ali Então, o segredo mesmo é esse, seja muito
muito franco, muito honesto em relação ao que você está fazendo. Mas isso não é só para upcycling, tá? Isso vale para tudo. Isso vale para tudo mesmo. Sim. É isso Ai, aí. muito legal. E então, obrigada mais uma vez, Natasha. A gente vai ficando Obrigada, por obrigada aqui. pelo convite. O mês da mulher acabou, mas a gente trouxe especialmente uma mulher aqui para falar hoje, porque não só, né, as mulheres não só dominam o mundo, mas também dominam a nossa audiência. A gente tem 70% das mulheres ouvindo nosso, aliás, 70% das pessoas que ouvem nosso podcast são mulheres. Exato. Então, foi bem especial. Muito obrigada por topar a nossa conversa. E para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Upcycling Solutions ou sobre a Master Sense, os links vão estar aqui na descrição desse episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais para mais novidades. E eu te convido a provar um novo produto, porque afinal, seu novo upcycling preferido pode estar apenas uma mordida de distância. Obrigada, até a próxima. Obrigada.